Pois bem, gente, vamos continuar aqui a aula. A gente vai falar agora de teste de hipótese, tá certo? Então a gente vai ter sempre aquela sequência, né? A gente vai ter o problema, né? O objeto de estudo. A esse objeto a gente associa uma variável, essa variável é uma distribuição, que por sua vez tem um parâmetro. Para esse parâmetro a gente faz calcula a estimativa, né? Obtém o estimador e a estimativa, constrói um intervalo de confiança e finaliza com o teste de hipótese, ok? Pois bem, o que é uma hipótese estatística? É quando você supõe que uma afirmação é verdadeira ou falsa acerca de um parâmetro que você está estudando, ok? Então, alguns exemplos. Em 20% dos pacientes, uma cirurgia é feita com sucesso. Então, qual o parâmetro? A proporção de pacientes que obtêm sucesso na cirurgia, tá? A estimativa 20% que você vai testar, que você supõe ser verdade, que 20% deles tenham sucesso. Remédio baixo em média, 33 miligramas por litro nível de glicose no sangue. O tratamento A é mais eficiente que o convencional. O nível de colesterol aumenta em média 23 miligramas por litro a cada ano em que o indivíduo envelhece. Pessoas que fumam têm maior incidência de câncer de intestino. Então, são algumas hipóteses que você supõe ser verdadeiras, e você vai utilizar um teste de hipótese para avaliar se o que você supõe ser verdade se confirma ou não, ok? Então, um dos problemas justamente que você faz na inferência é justamente esse teste de hipótese. E o primeiro passo é você afirmar, fazer alguma afirmação sobre a população. Então, vejam, nessa hipótese aqui, na quinta, pessoas que fumam têm maior incidência de câncer de intestino. Então, pessoas que fumam, eu estou generalizando para todas as pessoas que fumam têm uma maior incidência a ter câncer de intestino. Como é que eu teria certeza? Se eu tivesse acesso a toda a população. Avalio todas aquelas que desenvolveram câncer de intestino e vejo se elas fumam, tá? Se todas elas fumarem, ou se todos aqueles que fumam desenvolvem, eu vou ter como chegar a essa conclusão. Só que eu não vou ter acesso a toda a população, tá? Então, isso é um problema que a gente tem. A gente vai pegar a amostra e inferir para a população, ok? Que é o conceito de inferência. Em seguida, tem-se o interesse em saber se os resultados experimentais provenientes de uma amostra contrariam ou não essa informação. Então, o primeiro passo, como eu falei, é a gente ter uma variável x associada a essa população, e a gente vai testar essa hipótese através de um parâmetro θ qualquer. Então, a gente vai testar se esse parâmetro θ é estatisticamente igual a θ0. Então, o que é θ0? É um valor arbitrário, o que você já pressupõe ser verdade com base em algum estudo anterior, em alguma afirmação ou suposição que se tenha sobre o objeto de estudo. Então, a gente vai coletar uma amostra de tamanho n para comprovar ou não essa hipótese. Então, a ideia vai ser construir duas hipóteses, né? Uma hipótese H0 nula, que a gente chama de hipótese nula, e a hipótese alternativa, tá? H0 retrata um procedimento novo, por exemplo, é igual ao usual, ou que os grupos são iguais. E a hipótese alternativa é uma afirmação que o pesquisador quer provar que é verdadeira. Mas vejam, H0 e H1, elas são complementares, não pode haver interseção entre essas duas hipóteses. Então veja, se você no teste é a favor de H0, automaticamente você é contra H1 e vice-versa. Se você aprova ou aceita que H1 é verdadeira, automaticamente você aceita que H0 não é. Então, elas duas são hipóteses que não têm interseção, são mutuamente exclusivas, ok? E nem sempre a gente prova o que a gente quer. Então, se eu suponho que 20% das pessoas são favoráveis a um candidato, e eu vou lá e rejeito essa hipótese de que 20% dessa, dos eleitores são favoráveis ao candidato, não quer dizer que vai ter um erro ou que isso vai ser ruim. É só o que a amostra está me retratando, ok? Então, alguns outros exemplos. Avaliar a proporção de pessoas que reagem bem a uma cirurgia, se essa proporção é superior ou não a 50%. Então vejam que aqui em H0 a gente coloca o igual. Então P igual a 0,5 e na H1 P maior que 0,5. Professor, mas não são mutuamente exclusivos, então não teria que ser em H0 menor que, né? Teria, só que estatisticamente no conceito a gente coloca P igual a 0,5, então
sempre em H0 a gente vai colocar igual e por H1 a gente vai identificar H0. Então, se for maior em H1, H0 vai ser menor. Se H1 for diferente, H0 vai ser igual. E assim vai, ok? Então, coloquei algumas hipóteses só para a gente ter uma ideia do que a gente pode, da quantidade de testes que a gente pode realizar em um estudo, ok? Então, dado que eu vou fazer um teste, então o primeiro passo é ter o objeto de estudo, né? Associar uma variável, que essa variável vai ter um parâmetro. E depois que eu defino isso, eu vou seguir esses 5 testes, esses 5 passos básicos. Então, o primeiro é fixar as hipóteses. Então, se eu vou fazer um teste de hipótese, eu vou ter que saber a hipótese que eu vou testar. Então, coloquei essas duas aí, θ igual a θ0 contra θ diferente de θ0. Poderia ser igual contra maior, igual contra menor, igual contra diferente, ok? Se for esse caso, igual contra diferente, eu vou ter o que a gente chama de teste bilateral, ok? Se for igual contra maior, vai ser um teste unilateral à direita, e se for igual contra menor, unilateral à esquerda, ok? Então, sempre se você vai identificar se é unilateral à direita ou à esquerda ou bilateral, você vai olhar para a hipótese alternativa, para o H1. Então, se for maior, unilateral à direita; se for menor, unilateral à esquerda; se for diferente, bilateral. Então, a gente vai definir a estatística, então a gente vai ter que conhecer o estimador para θ e a distribuição amostral desse estimador. Mas como aqui vai ser só alguns exemplos, que a gente vai se limitar nessa ementa a ver apenas o teste para a média e para a proporção, então eu vou mostrar para vocês, mas basicamente é normal distribuição T. Fixar o nível de significância e construir a região crítica. Então, o nível de significância a gente que vai definir, eu quero 1%, 5%, 10%. E a gente vai usar os valores amostrais para calcular a estatística do teste. E, dada a região crítica que a gente construiu, que eu vou já mostrar como, se essa estatística do teste estiver na região crítica, você rejeita a hipótese nula, ok? Então, basicamente é isso. Vamos ver o teste para a média. Então, o teste para a média, ele vai ter a mesma ideia, teste para a média populacional, que no caso o MI, né, a notação que a gente adota. E a gente vai testar MI igual a MI0, ok? Então, a gente vai ter dois casos. Se o MI for conhecido, que nem no intervalo de confiança, a gente vai utilizar a distribuição normal, tá? E vai utilizar essa estatística, Zcalc, que é o Z calculado, x barra menos MI0, que é o valor que você quer testar, sobre sigma sobre raiz de n. Isso vai seguir uma distribuição normal. Se o sigma for desconhecido e para pequenas amostras, a gente vai utilizar a distribuição t, tá? Em que essa distribuição t tem n-1 graus de liberdade. Então, vai ser x menos μ0, S sobre raiz de n. Então, qual a diferença? Você basicamente, se você não conhecer o desvio padrão populacional, você estima a partir dessa mesma amostra, que você calculou o x barra. Ok, gente? Então, vejam que essa distribuição T-1 é o que a gente chama, é um fenômeno que diz que ela tem cauda pesada, né? Ou seja, ela tem uma cauda mais pesada que a distribuição normal. Isso expressa uma maior dispersão da distribuição T em relação à distribuição normal. Isso é bom, porque você acaba que, ao usar a distribuição T, você incorpora essa falta de informação que você tem e não está utilizando o desvio padrão populacional. Okay? Então, vamos para o teste para normal. Para a média. Então, primeira coisa, naqueles 5 passos, fixa as hipóteses. Então, vou aqui generalizar. Mi igual a μ0 contra Mi diferente de μ0. 2. Decidir a estatística do teste, que no caso eu acabei de falar que, se você conhecer, é a distribuição normal, né? Se você conhecer o sigma. Se você não conhecer, a distribuição T. Construir a região crítica a partir de um alfa que você vai definir. Tá? Calcula o Zcalc ou o Tcalc, dependendo da situação. Compara se esse Z calculado ou se esse T calculado está na região crítica e rejeita e toma a decisão, né? Caso ele esteja pertencendo à região crítica, rejeita-se a hipótese nula. Então é bem simples. Mas para facilitar, vamos colocar no exemplo. Então aqui,
Uma máquina enche pacotes de café segundo uma distribuição normal com média μ e variância 400 gramas quadrados, ok? Então, a máquina foi regulada para μ igual a 500 gramas. Então, ou seja, você quer regular um processo produtivo para que ele encha os pacotes com a média em torno de 500 gramas. Então, você quer saber se o processo está sob controle, tá? Então, você pega uma amostra e quer testar se estatisticamente a média daquele processo está com 500 gramas. Você não pode pegar um pacote que ele está, por exemplo, dando 493 e dizer que por essa única amostra que o processo está fora de controle, que não está atendendo às especificações. Então, foi coletada uma amostra de 16 pacotes, que forneceu essa média amostral de 492, e eu quero saber se o processo está dentro das especificações. Então, eu vou testar se a média é igual a 500. Então, tá aí, ó. Primeiro passo, média μ igual a 500 contra μ diferente de 500. Então, a média, ela vai ter a distribuição amostral vai ser a média, né, que segue distribuição normal, porque eu suponho que essa variância é conhecida, que é a variância do processo, que é 400 gramas quadrados. Então, o x-bar vai ter essa distribuição, né, normal, como a gente viu na parte de distribuições amostrais. E se H0 for verdadeiro, o x-bar vai ter essa distribuição, né? 500, que é o valor que eu suponho ser verdade, e um desvio de 25 gramas. 25 gramas. O nível de significância, vou assumir os 5%, tá? Então, se eu assumo 5%, o valor vai ser 1,96. Então, a gente vai olhar na distribuição normal, tá? Vocês vão ver isso no Excel, mas o valor é 1,96. Vocês podem usar o comando igual inv.norm.n para achar esses valores, mas eu vou colocar na aula de Excel para achar o da normal e da T, ok? Então, ó, vejam, o que é a região crítica? Abaixo de menos 1,96 ou acima de 1,96, eu vou rejeitar, vai ser minha região crítica, ou seja, se o valor que eu obtiver esse Z-cálculo estiver dentro da região crítica, eu vou rejeitar a hipótese nula. Aí eu faço o contrário, eu faço, ó, se acima de 1,96 e abaixo de menos 1,96 é a região crítica, com base na distribuição normal, que é essa distribuição amostral dos dados, tá? Então, se acima de 1,96 ou abaixo de menos 1,96 é a região crítica, então entre esses dois valores é a região de aceitação de H0. Então, beleza, construir a região de aceitação de H0. Calcula a estatística do teste. Então, bem simples, ó, 492 menos 500, que é o μ0, sobre S sobre raiz de N, tá? Ou simplesmente raiz de 25, né? Que isso aqui é o sigma 2. Isso aqui eu tenho 25 gramas quadrados. Então, aqui é raiz de 25. Então, ó, o valor deu menos 1,96. O menos 1,96 não pertence à região crítica. Ou, de forma análoga, ele está aqui dentro desse intervalo, ou seja, dessa região de aceitação. Então, eu não rejeito H0, ou seja, eu aceito que, estatisticamente, ao nível de 5% pelo teste da distribuição normal, pelo teste da média, o processo está sob controle e, em média, eu estou produzindo, enchendo pacotes com 500 gramas de peso, ok? Beleza, gente? Então, só isso? Então só preciso pegar a amostra e ter esse conhecimento, ok? Então, tá aqui a ideia, ó. Região de aceitação de H0 e região de rejeição de H0 ou região crítica. Então, aqui eu tenho uma distribuição normal, tá? Normal padrão, com média 0 e desvio 1. O Z-calc deu menos 1,6 e aqui eu tenho, ó, menos 1,96. À esquerda eu tenho a região crítica e 1,96 à direita a região crítica, ou região de rejeição de H0. Muito simples. Como o Z-calc caiu aqui, ele está na região de aceitação, então aceita-se, não rejeita-se H0, ok? Aqui os comandos para produzir esse gráfico no R, tá? Mas não é o foco, tá? Bom, segundo exemplo, o engenheiro de produção quer testar para o nível de significância de 5% se a altura média de uma haste está próxima do valor nominal especificado em projeto, que é 1055 milímetros. Então foi coletada uma amostra de 20 hastes
e forneceu uma média de 1.019,37, e dessa amostra de 20 hastes eu calculei a média amostral e o desvio padrão, deu 91,37. Então a gente quer testar o que? Se estatisticamente as hastes estão em torno de 1.055 milímetros, ok? Então o T, se eu tenho uma distribuição, se eu não conheço o sigma, então primeiro utiliza a distribuição T, até porque a amostra é pequena, tá? Então, se eu tenho 20 hastes na minha amostra, a distribuição T vai ter n-1 grau de liberdade, ou seja, 19 graus de liberdade. Então, esse vai ser o valor. Quando tiver na parte prática, vocês vão ver no Excel como é que acha esse valor, tá? Então, seguindo os passos, μ igual a 1055 contra μ diferente de 1055. A gente vai aproximar para uma distribuição T com 19 graus de liberdade. O valor vai ser esse, tá? Então, entre menos 2,093 e mais 2,093, eu vou ter o quê? Minha região de aceitação. Nesse caso aqui é T-calc, tá? Perdão, é T-calc. Então, o T-calc vai ser calculado dessa forma. Média menos o valor que eu suponho ser verdade, S, desvio padrão amostral, sobre raiz de 20. Então, o valor vai dar menos 1,74. Como esse valor, que é o T-calc, tá? Não o Z-calc, não pertence à região crítica, então não rejeito H0, ou seja, processo ok. Beleza, gente? Bem simples. Quando vocês estiverem vendo isso, que eu acho que com o exemplo já facilita, mas no Excel já vai facilitar bastante, inclusive para ver de onde vem esses valores aí, tá? Mas basicamente é daqui, ó. Seja na distribuição normal, T ou Q quadrado, o que é que você vai pegar? Se eu tenho 5%, tá, de significância, então o que é que resta pela complementariedade? 95%. Então o que é que eu vou ter aqui, ó? Nessa região de aceitação aqui, ó, eu vou ter aqui 95%. Como o teste é bilateral, né, ou seja, igual contra diferente, ou seja, pode ser diferente para mais ou diferente para menos. Então isso é muito importante. Então se eu tenho 95 no meio, eu vou ter 5%. Dividido em duas partes, então eu vou ter 2,5% para a esquerda e 2,5% à direita. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou saber pela tabela ou pelo Excel qual o valorzinho aqui, que no caso é menos 1,96, que à esquerda dele eu vou ter 0,025 de probabilidade e à esquerda desse valor eu vou ter 0,975, que são os 95 do centro mais os 2,5 da esquerda. Então esses valores eu acho dessa forma, seja qual for a distribuição, que quadrado, gama, beta, Peebles-Saunders, existem inúmeras distribuições. Como o assunto é muito longo, vocês vão se limitar a ver algumas distribuições, no caso a normal e a T, e alguns testes, tá? Bom, mas continuando, a gente já teve esse resultado, tá? Se for o teste para proporção, então a distribuição amostral vai ser essa, a gente viu na aula de distribuições amostrais. O P-chapéu vai ser estimado por x barra e a distribuição amostral vai ser aproximadamente normal padrão, normal 0,1, e essa vai ser a minha distribuição amostral. Ora, se eu já sei a distribuição amostral, fica fácil, porque o procedimento vai ser análogo, ou seja, construo as hipóteses, defino a estatística e o estimador para a partir daí conhecer a distribuição amostral desse estimador, fixo o nível de significância, construo a região crítica, calculo a estatística do teste, tá? O Z-calc, e vejo se essa estatística pertence à região crítica. Se ela estiver, eu rejeito H0. Então, os testes vão ser bem análogos, tá? Fica até repetitivo. Então, nesse exemplo aí, ó, o fabricante garante que 90%, tá, das peças que fornece da linha de produção de determinada fábrica estão de acordo com as especificações exigidas. Então, uma amostra revela que das 20 peças, 25 foram defeituosas. Ao nível de 5% de significância, podemos dizer que é verdadeira a afirmação do fabricante? Ou seja, eu quero testar se 90% das peças estão ok, tá? Então, minha amostra me deu das 225 defeituosas. Então, a ideia, ó, eu quero testar aqui, ó, P igual a 0,9 contra P menor que 0,9. Ou seja, na hipótese nula, eu estou testando se a probabilidade ou a proporção de peças ok está acima de 90%, contra o P menor do que 0,9, ok? Então, a distribuição amostral vai ser a distribuição normal. A estatística do teste
vai ser para um nível de significância de 5%, menos 1,64. Professor, mas o senhor não disse que era 1,96 se fosse 5%? Seria se fosse bilateral. Veja só, se eu tenho aqui um teste que é unilateral, no caso, deixa eu lembrar aqui a hipótese. Unilateral à esquerda, ó, o P menor que 0,9, então é unilateral à esquerda. Então a região crítica vai estar, se a gente pegar esse exemplo aqui, toda à esquerda, tá, dessa distribuição. Então aqui, ó, veja, se eu tenho 95%, no centro eu vou ter 2,5 à esquerda e 2,5 à direita se o teste for bilateral. Mas se ele for unilateral, eu vou ter 95% de um lado e o outro eu vou ter 95%. Então eu vou ter alfa de um lado e 1 menos alfa do outro, ok? O nível de confiança e o nível de significância. Quando ele é só unilateral à direita ou à esquerda, eu não vou dividir o alfa sobre 2, vai ser o alfa todo. Então esse alfa de 1,64 ele vai me fornecer à esquerda 5% de probabilidade ou de proporção, né? Então o Zcalc está aqui, ó, 0,875, de onde vem esse 0,875? 25 sobre 200, menos 0,9 que eu quero testar, dividido por 0,9 vezes 0,1, P menos P sobre N, tudo isso dentro da raiz. Então o valor deu menos 1,17, tá? Ou menos 1,178. Como esse valor pertence à região crítica, então, tá? Não rejeita-se, peraí, menos 1,78. Menos 1,178. Como ele está dentro da região de aceitação, tá? Então, não rejeita-se H0. Ok, gente? Então, eu tenho até que corrigir isso aqui. Então, aqui não pertence à região crítica. Ok? Então, vejam isso. Vou só ajustar esse material, vou disponibilizar para vocês, tá? O PDF dele depois que eu fizer todas as correções. Porque é tanta coisa que a gente erra um detalhezinho aqui e acolá, aí depois tenho que corrigir, então... Mas eu vou colocar, ok? Então tá aí, ó. No exemplo que eu falei, ó. Aquele valor de menos 1,64, ele está aqui, ó. À esquerda dele eu vou ter o 5% todo, e à direita dele eu vou ter o 95% de probabilidade. Como o valor está aqui, ele está na região de aceitação de H0, então eu aceito que mais de 90% das peças estão dentro das especificações. Beleza, gente? Então tá aí os passos para construir o gráfico. Se eu fosse atender somente a ementa, ok? Eu ia mostrar só isso. Beleza, gente? Só até aqui é o que tem na ementa. Mas eu posso mostrar o teste para duas médias. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter um grupo com a população, seguindo distribuição normal X, né? Com N1 elementos. E o segundo grupo seguindo distribuição com a variável aleatória Y com tamanho N2. Eu tenho essas duas distribuições que eu vou supor normalidade para os dois, ok? Para os dois grupos, com duas médias e duas variâncias diferentes. Então, ó, eu vou ter esse cenário. Para o grupo 1 eu vou ter essa distribuição amostral para a média, essa distribuição para a média do grupo 2, y barra. E a diferença entre essas duas médias amostrais vai ter essa distribuição aí, ó. Também distribuição normal, com essa média μ1 menos μ2 e sigma 1 ao quadrado sobre n1 mais sigma 2 ao quadrado sobre n2. Então, eu vou ter duas situações aqui, ó. Para as variâncias desconhecidas e iguais, e outra para as variâncias desconhecidas, ok? Então, ó, se eu tiver aqui no caso para variâncias desconhecidas e iguais, eu vou utilizar essa estatística do teste, ok? Que vai ter uma distribuição T com N mais 1, N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, não vou me atentar muito a essas demonstrações, né, de onde vem isso, porque não está na ementa, eu quero que vocês vejam mais a prática, tá? E o SP dado por essa expressão. Então, substitui tudo nessas duas fórmulas e aplica o teste, tá? Sobre H0 verdade, vou ter essa estatística do teste e vamos direto para o exemplo que eu acho que facilita para vocês. Que depois que a gente tiver acesso à distribuição amostral dos dados e a estatística do teste, tudo isso fica fácil, porque fica até repetitivo seguir aqueles passos, ok? Então, um exemplo para vocês entenderem. Considerem os dados de duas amostras de tamanhos 25 e 30, ao nível de significância 5%,
vamos definir ou decidir se existe diferença significativa entre as médias populacionais Mi1 e Mi2. Então, tenho dois grupos e quero saber se, em média, eles são estatisticamente iguais. Então, tenho as duas amostras de 25 e 30 elementos de cada população, tá? Aí eu tenho x barra 1, a média do primeiro, x barra 2, a média do segundo, S1, desvio padrão amostral do primeiro e S2, desvio amostral do segundo. Então, o que é que eu quero testar? Se estatisticamente essas duas populações têm médias iguais. Então, a distribuição amostral vai ser uma T com V graus de liberdade, o V lá é N1 mais N2 menos 2. A região de aceitação vai estar entre menos 2,005 e 2,005, com alfa de 5%. Então, eu vou substituir na estatística do teste. Primeiramente, calculo SP, que é o desvio padrão combinado. S-pool, né? Pool do inglês é combinado, então calculo dá 1,40434. Depois calculo a estatística do teste T, ok? Como essa estatística é menos 8,62 não pertence... cadê? Menos 8,62 pertence à região crítica, né? Então, o que é que eu vou ter? Eu rejeito H0, ok? Então, como o T cálculo pertence à região crítica, eu rejeito H0. Então, vejam que a gente tem que se atentar sempre a isso, tá? Com atenção. Beleza, gente? Então, estatisticamente, tá? Essas duas populações têm médias diferentes, tá? Pelo teste de comparação de médias, pelo teste T, ok? Se essas duas variâncias são desconhecidas e diferentes, aí eu uso essa estatística. A ideia vai ser a mesma, o que vai mudar são, obviamente, a estatística e os graus de liberdade, que vai ter agora essa expressão aqui. Continua com a distribuição T, tá? Mas vai ser essa outra estatística. Então, um exemplo. Eu vou ter amostra de duas amostras de hastes de madeira, cada uma oriunda de uma máquina diferente. Tá? Então, estou aqui produzindo hastes de madeira, eu vou ter uma máquina e outra. Quero saber se as duas estão produzidas estatisticamente em torno da mesma média. Então, foi medido o comprimento em centímetros de cada uma, tá? E eu vou ter esses dados aí de cada amostra. A média da primeira, a média da segunda, tá? X barra, Y barra, o desvio de cada uma, tá? E aqui eu tenho os tamanhos de cada amostra. A primeira tem 25 e a segunda tem 30. Então, supondo que elas têm desvios diferentes, e aparentemente tem, né? 1,36 para a primeira e 2,88 para a segunda, a gente vai supor que eles têm desvios diferentes. Na dúvida, usem que tem desvios diferentes, porque se eles forem iguais, vai convergir para o que são, tem variâncias iguais, tá? Então, é uma sugestão. Então, as hipóteses a serem testadas são essas, é a mesma coisa, mas vai mudar a estatística e os graus de liberdade. Então, os graus de liberdade aqui vai ser 42,86, tá? O nível de significância é o nível de 5%, eu vou ter essa região de aceitação. O Tcal, que vai ser esse valor de menos 8, como pertence à região crítica, então, da mesma forma, eu rejeito H0. Só mudei a postura, mas a interpretação é a mesma, tá? Para fechar, esse segundo teste também agora aqui, para comparação de médias não está nem mente, mas eu acho importante vocês conhecerem. E o outro é o teste quadrado, tá? Que ele é para variáveis qualitativas. O P é para variável qualitativa, mas só para uma. E o Q quadrado ele compara duas variáveis qualitativas. Por exemplo, será que existe relação entre ter doença cardíaca e a prática de atividade física? Eu suponho que quem pratica atividade física tem uma menor propensão a desenvolver doenças cardíacas, mas será verdade? Existe relação entre fumo e dentes amarelados? Entre câncer e exposição à radiação? Talvez sim, talvez não. Eu uso a estatística justamente para isso, ok? Então, a ideia dela é você ter uma tabela de dupla entrada, que condensa essas duas informações, que é para a gente avaliar a associação entre essas duas variáveis. Tá? Então, um exemplo bem simples. Cardiopatia, ou seja, tem doença cardíaca, tá? E fuma. Então, tabela de dupla entrada. Sim, não, sim, não. Então, aqui o que é esse 46? São as pessoas que são cardiopatas e fumam. Esse 46, né? E o 6? Pessoas que têm cardiopatia, mas não fumam. E assim vai. No total, aqui tem uma amostra de 100 elementos, tá? Então, aqui eu vou utilizar a distribuição Q quadrado. Eu estava vendo até agora a normal e a T. Só que essa distribuição é importantíssima até para vocês
que possam ver no concurso ou tenham a capacidade de, diante de uma situação prática, fazer uma comparação. Será que existe relação entre o tipo de óleo que a pessoa consome e se ela pratica atividade física? Tá? Ou se a pessoa usa óleo ou azeite, se ela pratica atividade física, quantas vezes por semana. Então você pode ver essas relações. Relação entre o tipo de produto que você consome, por exemplo, se é para diabético ou não, dado que ele está no setor de doces ou que ele está no setor de, por exemplo, saudáveis. Só alguns exemplos que vocês podem aplicar no dia a dia. Existe relação entre o ganho de peso, se ganha peso sim ou não, e o tipo de ração, A, B ou C. Tem vários tipos de exemplos que podemos associar duas variáveis qualitativas. Então a distribuição aqui quadrada é essa moça aí, tá? Tem V graus de liberdade. E tem essa expressão aí, não vamos nos atentar, tá? E no R tem podemos usar esse formato, esse comando aqui para mostrar esse gráfico, que é o formato da distribuição que quadrado. A normal e a T elas são simétricas, em torno da média. A distribuição que quadrado ela é assimétrica, ok? No teste quadrado, o que a gente vai testar é se as variáveis se relacionam contra não se relacionam, ok? E a estatística do teste vai ser essa daqui. X que quadrado, né? É a notação da distribuição que quadrado com V graus de liberdade. Vai ser o somatório duplo para 1, né? Variando de 1 até L, que é o número de linhas. J variando de 1 a C, que é o número de colunas. OIJ menos EIJ ao quadrado, tá? Aliás, o quadrado da diferença entre o observado e o esperado sobre o valor esperado. Ok? Mas quem são esses valores, professor? O O vai ser o que é observado na tabela de dupla entrada, o O. E o E a gente vai calcular, tá? O V, que são os graus de liberdade, vai ser esse produto, L-1 vezes C-1, tá? Quanto maior o valor dessa estatística, que é a estatística do teste, maior a evidência para rejeitar H0. E quanto menor, o contrário, você tem tendência a não rejeitar H0, ou seja, o observado está tendendo ao esperado, ok? E é um teste que a gente chama de não paramétrico. Então, nesse exemplo, um pesquisador deseja identificar se há dependência no consumo de seus chocolates e as cidades. Então, aqui eu tenho as cidades A, B, C, D e o chocolate, sabor caju, amendoim, flocos e passas, ok? Então, eu tenho aqui um total de 550 consumidores, né? E aqui eu tenho as quantidades, por exemplo, caixa, unidade, enfim, tá? Provavelmente são caixas, ou lotes, enfim. Então, baseado nisso aí, primeiramente, aqui são os valores observados. Vou calcular os valores esperados, tá? E, com base nesses valores esperados, que eu vou mostrar isso no Excel, que é bem trabalhoso, tá? Eu vou obter essa... Tá, a estatística do teste é: existe independência e H1 existe dependência, ou seja, existe relação entre o tipo de chocolate e a cidade. A estatística do teste vai ter uma distribuição que quadrado com 9 graus de liberdade. O nível de significância, vamos assumir o 5%, e aqui vai ser a região crítica. Tá? A região crítica dela é sempre à direita. Então vai ser o valorzinho lá da distribuição aqui quadrado à direita. A estatística do teste vai me fornecer esse valor aqui de 43, ou seja, como eu falei, quanto maior o valor, mais tendência a rejeitar. Então, se a região crítica é a partir de 16,91 e o valor deu 43,72, então eu rejeito a minha hipótese nula. Se eu rejeito que existe independência, ou seja, existe relação entre o caju, ou o tipo de chocolate, né, e a cidade, ok? Então, a cidade, por exemplo, tem mais tendência a consumir o tipo de chocolate em relação a outra. É a comparação. Qual? Aí já é outra análise, tá? A gente só identifica se existe ou não relação. Então, tá aqui a ideia, ó. A região crítica é a partir do 16,91, que é vermelhinho, o valor calculado está lá longe, aqui, bem à direita, né, dessa curva. Aqui é uma distribuição aqui quadrada com 9 graus de liberdade, tá? O valor está lá no final dessa cauda, ou seja, está na região de rejeição, na região crítica, então rejeito H0. Aqui os comandos, tá? Bom, então a gente viu o teste para média, usando a distribuição normal e a T. Proporção usando a distribuição normal, comparação de médias utilizando a distribuição T e que quadrado, ok?
2 aí a mais para vocês. Para um teste de hipótese, como eu já faço um teste, tenho H0 e H1, eu vou ter, como em qualquer coisa na estatística, eu vou ter uma incerteza. Então, eu vou ter dois tipos de erro, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, que estão aqui bem mostrados, bem evidentes nessa tabela. Então, ó, se eu aceitar H0, dado que H0 é de fato verdadeira, é uma decisão correta. Se eu rejeitar, dado que ela é falsa, também é uma decisão correta. Então, onde estão meus erros? Rejeitar H0, ou seja, o teste diz que H0 não é verdadeira, quando na verdade ela é. Ou seja, rejeitar H0 dado que ela é verdadeira. E o erro do tipo 2, que a gente chama de beta, probabilidade associada ao erro do tipo 2, vai ser o quê? Aceitar H0 ou não rejeitar, dado que ela é falsa. Ou seja, eu aceito, dado que ela é falsa. Ok? Pois bem, então alfa é a probabilidade associada ao erro do tipo 1 e beta é a probabilidade associada ao erro do tipo 2. Então essas duas medidas são as que nos fornecem as principais fontes de informação para elaborar um teste. Então vejam que esse alfa não é coincidência, a probabilidade associada ao erro do tipo 1 é o alfa, o nível de significância, tá? Ou seja, aqueles 5%, 10%, 1% está associado à probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então a gente está tomando uma decisão com a baixa probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Legal, né? Que é aquele alfa, tá? Isso é bem importante. E o erro do tipo 2, ele está associado ao poder do teste. Então, beta é a probabilidade de não detecção, tá? 1 menos beta, que é o complementar, é o poder do teste. Então, quanto maior o poder, melhor. Ou seja, ele detecta que essa hipótese, de fato, tá? Ela é falsa. E 1 menos alfa é o alarme verdadeiro, ou seja, vai estar associada ao quê? A hipótese. Aceitar H0 dado que ela é verdadeira, que está justamente nessa primeira célulazinha aqui, ok? É um conhecimento para vocês, tá? Mas, associado ao alfa e esse beta, tá? Eu vou tomar alguma decisão. Por exemplo, se eu quiser saber se um teste é melhor do que outro, eu uso o poder do teste. Vocês não vão se atentar a isso, mas serve de informação para vocês, ok? Para comparar o poder, ou dois testes, eu tenho que usar o poder e manter o alfa fixo. Ou seja, eu vou fixar um teste A ao nível de significância de 5%, teste B ao nível de significância de 5%, e aquele que tiver o maior poder é o melhor teste, tá? E além disso, eu tenho outra forma de tomar a decisão de um teste. Eu não vou precisar construir uma região crítica, tá? Eu posso usar o que a gente chama de valor P. Praticamente a gente hoje não constrói região crítica, não. A gente só usa o valor P, é uma forma alternativa de interpretar, ok? Mas na teoria isso é importante para vocês construir a região crítica, tá? O valor P é também chamado de nível descritivo do teste, tá? Qual que é a ideia? Não precisar construir uma região crítica, então você vai ter um único valor. Se esse valor vai servir de referência para você, tá? E o que é na verdade esse valor? É a probabilidade da estatística do teste ser maior, tá? É a probabilidade da distribuição, né, amostral dos dados ser maior do que a estatística do teste. Ok, gente? Dado que H0 é verdadeira. Então, se você está supondo essa pressuposição, assumindo essa pressuposição que H0 é verdadeira, eu vou comparar com quem? Com alfa. Que vejam alfa, rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. E o valor P, probabilidade de X, né, a distribuição do amostral do estimador, ser maior do que a estatística do teste, dado que H0 é verdadeira. Então, o valor P, como eles são dados que H0 é verdadeira, você compara com alfa. Então, ó, olha como é simples, você calcula o valor P, tá? Se o valor P for menor do que alfa, você rejeita H0. Simples assim. Se olha o valor P, se ele for menor do que o alfa, por exemplo, 5%, e o valor P 0,001 e o alfa 0,05, como é valor P é menor do que alfa, rejeita H0. Só isso, tá? Só que a ideia dele eu fiz aqui no R, vou fazer no Excel para vocês verem que é melhor, tá? Então na aula prática, que eu vou falar justamente de intervalo de confiança, teste de hipótese, aí eu vou mostrar para vocês tudo isso no Excel, beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado aí, vocês vão achar bem legal a parte prática que eu vou colocar
depois no YouTube, ok, gente? Disponibilizar para vocês.